vocês? Tranquilo? Então, me apresentar rapidinho aqui para vocês. Sou Jefferson Albuquerque. Eu vou tentar resumir um pouquinho para vocês aí do que a gente vai falar, um pouquinho aqui de quem eu sou, né? Eu costumo sempre... Eu sempre costumo falar para o pessoal que a estética automotiva em geral, ou o segmento automotivo, quem trabalha com prestação de serviço em oficinas, em estéticas, em lava-jatos, que não importa o quão bom a pessoa seja fazendo, se ele não souber vender, gerir, precificar, fazer marketing, e a maioria das vezes as pessoas quando começam elas são empresários, mas a empresa é de uma pessoa só, ela que faz tudo. É ela que lava, ela que cuida, ela que higieniza, ela que faz o marketing, ela que faz a arte, ela que posta, ela que atende, ela que faz tudo. Aí aquele negócio que fala assim: oi, tudo bem? Eu sou Jefferson Albuquerque, como é que eu posso te ajudar? Ah, só um minutinho que eu vou transferir você para o departamento de marketing. Oi, eu sou o Lopes, como é que eu posso te ajudar? Ah, não, vamos te precificar assim, tudo bem, ó, o valor é X. Vou passar aqui para o financeiro, aí o financeiro já... Oi, eu sou o Jeff, eu vim aqui te atender. Aí você mesmo vai fazendo as botas todas para atender o pessoal, né? Então, você vai fazendo tudo que é possível para conseguir atender a todos de uma vez só, né? Acho que você vai ter que ir passando aí, então você não dá não, né? Quando eu aperto aqui, ele trava. Pior que eu não trouxe nem o meu dessa vez, eu sempre trago. Mas agora é porque estava funcionando. Eu vou passando aqui para vocês Tá. também dar um toque. Tá bom. Então, falar um pouquinho aqui de mim, né, da formação acadêmica. Eu sou formado em gestão da qualidade, faço pós-graduação em consultoria contábil, certificado Microsoft, MCP, MCDST, MCSA, MCSA da Microsoft, enfim, da área de tecnologia da informação. Sou certificado também em gestão de pessoas e financeiras pela France Telecom Academy, né, quando eu era participante como funcionário da France Telecom, certificado ISO, e fiz treinamento pelas maiores empresas do segmento de estética automotiva, EasyTech, Maguires, 3M, dentro de cada uma dessas fábricas, né? Então, perdi até as contas da quantidade de certificados que eu tenho. Meu perfil profissional, eu sou dono da Fastback, estética automotiva, instrutor também da Fastback Centro de Treinamento, sou diretor comercial da SP Rio Produtos, não sei aqui se alguém já comprou na SP Rio alguma vez, nós somos considerados o maior e-commerce de produtos para estética automotiva do Brasil, somos pioneiros, mais de 20 anos no mercado, idealizador e organizador do Congresso Rio Auto Show, que é um congresso de estética automotiva que a gente faz no Rio de Janeiro. Também sou consultor de negócios dentro de uma assessoria da Jefferson Albuquerque, que é a minha assessoria. Também escrevi o livro Como Ter Sucesso numa Estética Automotiva, além de fazer palestra em diversos eventos de estética automotivas. Acho que funcionou agora. Mas ele está voltando, acho que é por isso que ele não está indo. Eu estou apertando o botão para o lado errado. Ah, agora foi. Vou dar um resumo aqui do processo que a gente vai ver hoje. Nós vamos falar um pouquinho de gestão empresarial, indicadores de desempenho financeiro e também falar um pouquinho para vocês de como precificar da maneira certa para que vocês tenham lucro e sustentabilidade. Eu sempre falo para todo mundo que às vezes a diferença em ter sucesso no negócio é ter o preço certo. De repente você consegue precificar de uma maneira certa, mas ao mesmo tempo você não tem lucro. E às vezes você tem lucro, mas ao mesmo tempo você não tem rentabilidade naquele serviço. E você só consegue entender isso se você entender um pouquinho de indicador de desempenho. Porém, indicador de desempenho é uma coisa muito complexa, que precisaria de muito tempo para a gente conseguir ficar falando e conseguir entender como que isso funciona. Então, eu vou fazer um resumo. Isso aqui é uma aula que eu dou para os meus mentorandos, quando a gente costuma fazer. Então, eu não vou conseguir fazer essa aula toda com vocês, que não vai dar tempo.
a gente vai acabar pulando alguns slides, então eu vou pegar pequenos slides aqui para a gente falar e vou focar no principal. É que eu falo que é o seguinte, eu consegui fazer de um jeito que a gente simplificasse uma parte dessa aula onde qualquer pessoa que não tem experiência nenhuma com precificação consiga sair daqui precificando da melhor maneira possível. Mesmo em 1 hora, 1 hora e 20 de palestra, vocês vão conseguir precificar da melhor maneira possível. Mesmo que vocês não tenham experiência nenhuma com administração, contabilidade, com nada. Se vocês tiverem celular, uma caneta e papel de pão, vocês vão conseguir precificar. Beleza? Para a gente começar, gestão empresarial é um conjunto. O que é um conjunto, né, cara? É um conjunto de planejamento estratégico. Não adianta nada você fazer tudo que você tem disponível sem planejar, sem ter estratégia. Se você vai abrir um negócio e não sabe o que você vai fazer, não vai adiantar nada. No livro que eu escrevi ali, a maior dificuldade que eu tive quando eu fui fazer a pesquisa sobre o que escrever, como escrever, foi em chegar para a pessoa que já tinha um negócio e perguntar como que ele planejou aquilo. A maioria não, porque eu fiquei desempregado, e aí eu tive uma rescisão, não sabia o que fazer com aquilo, eu precisava sustentar minha família. E eu tenho certeza que essa é a primeira vez que eu venho aqui fazer uma palestra. Eu acho que o frio, as coisas todas, geralmente as palestras estão sempre cheias, né? Que as pessoas, elas sempre falam assim, não, eu sempre quis abrir um negócio de estética automotiva, eu sempre quis trabalhar com automotivo. Não, às vezes a pessoa tem aquela grana ali e abre aquilo que é o que deu para fazer. Porque a maioria das vezes é um negócio que você consegue abrir com pouco dinheiro. Se você tem uma garagem em casa, você consegue abrir ali com 10, 12 mil reais, 15 mil reais, com 5 mil reais, se você tiver boa disposição, você consegue abrir um negócio para você começar a lavar carro. E às vezes é o que o cara tem disponível. Entendeu? Então ele abre sem planejamento, sem estratégia, vai aprendendo aos trancos e barrancos a fazer aquilo. E eu tento fazer com que a pessoa minimize os erros que eles vão cometer. E aqui eu vou tentar fazer isso com vocês também, apesar de eu ser. A maioria que já tem um negócio de estética automotiva, ou de oficina, de lanternagem, né? Então vamos lá. O foco da gestão empresarial principal é esse que a gente está vendo aqui, ó. Mensurar problemas, evitar falhas, corrigir erros, medir números, crescimento e lucratividade. Eu vou focar nessa palestra aqui nesses dois ali, medir números, crescimento e lucratividade. Beleza? Quando eu vou assessorar alguém, eu foco em tudo isso aqui. Mas geralmente, nas palestras eu foco em medir números e crescimento e lucratividade. Que é o que vocês, quando vêm para esse tipo de evento, estão procurando. A maioria, quando vem aqui, quer alguma coisa, ou para alavancar o negócio, ou para salvar o negócio, porque tem alguma coisa de errado. Quem está caminhando de vento em polpa, vem para o network, para conhecer alguém, ou vem para bater papo, ou vem para fazer brincar, ou vem para rever os amigos, alguma coisa do tipo. Beleza? Mas a maioria vem para isso aqui. Medir números, crescimento e lucratividade. Tá? E é o que a gente vai focar. Geralmente, eu costumo passar por tudo isso aí. Hoje, a gente vai falar principalmente de controle financeiro, que é a maior dificuldade que o nosso segmento tem durante os desafios que são encontrados no processo de estética automotiva. Tá? A importância para o negócio a gente já sabe, né? Não vou dar muita importância nisso, só que não assustar vocês, a maioria dos negócios, aí, cerca de 29 a 30% dos negócios de estética automotiva eles fecham em de 2 a 5 anos no Brasil. O planejamento estratégico, que geralmente eu uso, ele passa por esses 8 diagnósticos que são feitos na empresa e principalmente pelos indicadores de desempenho. O nosso foco hoje aqui é falar dos indicadores de desempenho financeiros, que são o de lucratividade, que é o primeiro lá de cima, e o terceiro, que é o de rentabilidade. Tá? Nos indicadores de lucratividade, se a gente for pegar ponto a ponto, a gente vai falar do de margem bruta, margem operacional e margem líquida. Quem aqui, quero que você levante a mão, para mim, tem experiência com administração e contabilidade? Ninguém, né? Se eu começar a falar com vocês de margem de contribuição, ponto de equilíbrio,
de markup, margem líquida, margem bruta, margem operacional, a diferença entre cada uma deles, dos indicadores que elas te dão, qual é a diferença de margem, de markup, disso tudo, vai fazer algum sentido para vocês nesse momento? Não vai, entendeu? Então, por que eu gosto de mostrar isso aqui? Para mostrar para vocês que nem sempre toda essa complexidade aqui, que realmente a gente precisa disso para ter uma empresa lucrativa e sustentável, vai ser o essencial para vocês no momento. O que vocês precisam no momento é pegar, hoje, mentalizar o que vocês têm no negócio de vocês hoje, né? Principalmente, quanto entra e quanto sai. Hoje, se eu chegasse para você assim, qual é o seu faturamento hoje? Exatamente, se você tivesse falado, no mês passado eu faturei exatamente X, saiu exatamente Y, sobrou exatamente Z. Saberia dizer? Desse Z, quanto foi realmente o lucro? Qual foi a margem que você teve real? 95% das pessoas não sabem. E eu posso garantir para vocês que se eu for lá em cima, no próprio evento, e pegar a maioria dos lojistas de produtos lá, a maioria também não sabe. Porque é muito difícil de saber. Existem diversos tipos de ferramentas que vão ajudar nisso. Mas só a ferramenta não vai ser o suficiente. Precisa de cada um de vocês. Mas para isso iniciar, vocês precisam dominar a gestão do negócio de vocês. Para vocês conseguirem dominar essa gestão, não adianta eu falar de nada disso, desses indicadores de desempenho aqui, se vocês não entenderem o básico. Então, por isso, eu vou passar um pouquinho disso aqui e vamos falar um pouquinho de algumas ferramentas. Vou indicar uma dessas ferramentas para vocês fazerem um exercício quando vocês chegarem em casa, tá? A primeira, na verdade, eu vou indicar duas: análise de SWOT e ciclo de PDCA, tá? A análise de SWOT, ela vai medir 4 elementos para vocês: suas forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, tá? Quem não tiver nada para anotar, pode bater uma foto disso daí, tá? E vocês vão chegar na casa de vocês e vão analisar isso aqui e falar assim: qual é a minha força? Qual é a minha fraqueza? De maneira pessoal e da maneira do seu negócio. Beleza? Sejam honestos, sejam sinceros consigo mesmo. Qual é o ponto que eu tenho que melhorar? Qual é o ponto que eu tenho que melhorar que eu sei que eu não vou melhorar? Porque tem coisas que a gente sabe que não vai melhorar naquele momento, que precisa de um trabalho muito grande em cima daquilo ali. Se você não fizer isso, não vai adiantar. Beleza? E para o seu negócio, o ciclo de PDCA. Isso daqui é uma ferramenta que multinacionais, conglomerados gigantes, utilizam até hoje. Isso foi desenvolvido há mais de 50 anos e até hoje continua sendo utilizado, porque não tem coisa melhor do que um ciclo para funcionar. Só que tudo isso daqui, que eu estou mostrando para vocês, precisa de experiência, precisa de tempo para ser feito. O que eu fiz foi pegar todas essas ferramentas que são batidas o tempo todo em faculdades, em pós-graduação, em MBA, em empresas grandes. Eu tive a oportunidade de trabalhar em empresas grandes, em empresas pequenas antes de abrir o meu negócio, e tentar fazer com que coubesse num modelo de gestão que ficasse fácil para qualquer pessoa conseguir fazer funcionar, mesmo que não tivesse experiência. E é onde eu vou tentar chegar com vocês aqui, tá? Parte do desenvolvimento do seu negócio. O maior desafio que eu tive em todos esses anos que eu tenho esse negócio, a minha esposa está aqui comigo que ela não me deixa mentir sozinho, foi o seguinte: quando a gente começou, eu tinha um bom emprego, né? A minha esposa, ela também estava empregada e a gente resolveu montar a nossa primeira estética automotiva.
E por incrível que pareça, eu resolvi voltar, não é porque eu estava desempregado, porque eu quis. Às vezes bate o arrependimento, às vezes eu falo assim, pô, foi bom, mas eu ainda estou no meio termo, né? Eu não sei ainda o que foi, o que vai. E logo em seguida, a gente teve uma filha, com um ano de idade deu tudo errado, a gente quase quebrou, a gente vendeu tudo dentro de casa, ficamos com fogão, geladeira e um colchão, fomos morar num espaço de 9 metros quadrados, que deu tudo errado, chora não, que deu tudo errado, e a gente foi se esforçando, até que a gente conseguiu ir desenvolvendo as coisas, né? Hoje, as coisas ainda são difíceis, porque esse negócio não é um negócio fácil, ele exige muito do físico, ele exige muito da mente, né? Mas ele funciona, dá para ganhar dinheiro, dá para você ter uma boa vida com ele. Porém, ele exige que você tenha paciência, persistência e resiliência. Por que a resiliência? Porque é você persistir mudando. E a gente mudou muito no decorrer desses anos que a gente está nesse negócio, né? E isso fez com que eu desenvolvesse isso aqui, né? Eu não sei se existe algo parecido no mercado, eu não vou dizer para você que eu criei isso do zero, porque nada se cria do zero, né? Hoje em dia, tudo a gente pega um pedaço que foi feito e deu certo por alguém e adapta à nossa realidade. Isso aqui foi isso. Eu dei um nome, chamei de sistema NPC, ferramenta NPC, porque está na moda hoje em dia dar nome nas coisas, né? E aí eu achei bonito dar um nome também. Mas nada mais é do que método, processo e controle. Tudo é um método. É só você pensar. Hoje, para você lavar um carro, você lava exatamente do mesmo jeito quando você começou lá atrás? Ou você desenvolveu o seu próprio método de lavagem? Você desenvolveu o seu próprio método, né? Para polir o carro, com certeza lá no começo você ia fazer de um jeito. Agora você faz de outro, melhor do que você fazia. Até o jeito que você olha para a pintura muda. Você lembra quando você aprendeu a polir que você andava na rua vendo os hologramas todos? Não é verdade? Hoje em dia você fica olhando os hologramas todos? Não, você está vendo mais aí. Você vê como uma ferramenta de ganhar dinheiro. E por aí vai. Por que eu falo de método? Porque existem inúmeras maneiras de fazerem a mesma coisa. Só que tudo vai depender. Exemplo, o cara que trabalha numa garagem, que só faz um carro, vai fazer o serviço do mesmo jeito que o cara que trabalha num lugar que ele consegue ter um fluxo de lavagem de entrada e saída, que ele consegue atender 10, 15, 20, 25, 30 carros por hora. Eu dei uma consultoria para o Lava Rápido lá no Rio de Janeiro, que o cara entrega, em média, 20 carros hora de lavagem. Ele faz em torno, num dia muito ruim, 150 carros lavados por dia. Ruim. Meta do mês, 6.000 carros lavados. Deu para entender? Então, assim, o método dele, eu tive que montar de um jeito. E eu já dei consultoria para uma pessoa que trabalhava com 2 carros dentro de um espaço. Eu vou usar o mesmo método para esse cara? Então não adianta. Do mesmo jeito que desenvolver um método, existe um processo. O que é o processo? É quando você documenta aquele método que foi feito. Porque não adianta nada você ter um método se ele não estiver documentado. Porque aí o Jefferson sai de lá, tudo morre? Não pode. Tem que continuar. Por exemplo, existe um atendimento hoje na minha empresa que precisa ser feito. Se eu não estiver lá, não vai ser feito? Não, ele tem que ser feito. Óbvio que quando uma pessoa que desenvolveu um método está lá, as coisas funcionam de uma maneira diferente. Mas ele não pode ser tão diferente assim. Ele precisa ter um andamento. Esse processo precisa continuar. E ele também precisa ser controlado. Se ele não for controlado, não adianta nada. E existem inúmeras ferramentas para você fazer isso. Hoje em dia a gente tem um montão, tem Carmob, tem Jump, tem plataforma Cera, tem um monte de coisa que você pode utilizar. Quando a gente começou não existia. Eu fiz
uma ferramenta de gestão, uma planilha de Excel, como eu da área de TI, eu fiz um sistema de gestão todo numa planilha de Excel. A quantidade de fórmula que eu utilizei, eu acho que se eu tiver que fazer de novo, eu nem consigo, hoje em dia. Porque é tanto link que pega de um canto, que pega para o outro, eu tenho maior pena de mexer nela hoje em dia, nem uso mais. Mas eu tenho maior pena de mexer nela hoje em dia e falar assim, caraca, isso aqui ficou bonito pra caramba, ficou bom, olha com o maior orgulho para aquilo ali. Porque não existia nada no mercado que fizesse aquilo, né? Foi meu aluno, já deve ter visto essa planilha funcionando alguma vez, né? Não uso para mais nada, mas tá lá. É um orgulho para mim, entendeu? E por aí vai. Hoje, por exemplo, eu boto o sistema da Jumpcar. Bate uma foto do carro, a placa aparece, registra tudo ali, toda a parte financeira detalhada, envia para o cliente, molezinha. Coisa que a gente não conseguia fazer antes. Tinha nem WhatsApp quando a gente começou o nosso negócio. Entendeu? Era a maior dificuldade. Maquininha de cartão, a gente tinha que alugar a maquininha para pagar. A gente pagava R$180 só para ter a maquininha por mês. Olha que absurdo. Entendeu? E ainda tinha que pagar o chip por fora para ter a internet quando a gente ia até o local. Então, com base nisso aqui, eu peguei isso, trouxe para dentro da estética automotiva e construí dentro de 4 Gs fundamentais, que eu falo que são os 4 Gs da estética automotiva dentro do MPC. Isso aqui você consegue transformar para qualquer empresa de serviço, esses 4 Gs. Gestão da expectativa do cliente, gestão do processo, gestão de marketing e gestão financeira. Passando por esses 4 Gs aqui, você consegue ter sucesso em quase todo tipo de negócio de serviço. Gestão da expectativa do cliente. 90% dos seus problemas são gestão da expectativa do cliente. Vou dar um exemplo muito simples. O segmento de estética automotiva é um segmento que, apesar de ser um segmento bem antigo, ele é um segmento que ainda não tem tanta informação para o cliente assim como a gente gostaria que tivesse. Então, quando a pessoa chega para te perguntar alguma coisa, ela nem sempre sabe o que ela quer. Ela precisa ser informada do que ela quer para depois ela ser informada do que você vai fazer. O rapaz chega e fala assim para você: quanto é que custa a sua limpeza? Chega para você: quanto é que está a sua limpeza interna? 250. Fala, muito caro, não vou fazer não. Quanto é que está a sua limpeza interna? R$200. E a sua? Não, primeiro eu pergunto para saber o que ele quer, né? Porque tem a limpeza simples, tem mais detalhada. Primeira coisa, eu tenho que saber o que ele quer. Eu quero uma limpeza simples, eu quero dar uma aspirada no carro e passar um pano, vou pagar R$250 por isso, eu não quero fazer. Então, se eu não sei quanto que ele quer, como é que eu vou dar um preço do carro? O que é uma limpeza interna? Para mim é só dar uma aspirada e passar um pano para tirar a poeira. Mas de repente para mim também seria uma higienização interna. Então se você não sabe o que eu quero, você precisa gerenciar a minha expectativa. Então você precisa escutar, entender, explicar, que geralmente é educar o cliente, para depois você atender. Eu não consigo atender sem entender. E aí gera, primeiro, eu posso no mínimo perder o cliente. Se eu não entendi o que ele quer, eu vou e acho que é aquilo, dou um preço para ele vai embora para outro. Ou ele entendeu uma coisa, eu achei uma coisa, ele achou outra. Eu atendi, ele não ficou satisfeito. Aí além de perder ele, eu perco o círculo dele. Aí além de não ter gerenciado bem a expectativa dele, ferrou tudo. Outro ponto, marketing. Preço, prazo, produto, promoção. Isso é o conceito de Kofler. É o conceito que é utilizado também pelas maiores redes do mundo. Tá? Quando a gente fala de marketing hoje, todo mundo acha que é marketing digital. Pessoal, marketing digital é importantíssimo, mas se a gente não utilizar o conceito de Kofler hoje, que é preço, prazo, produto, promoção, você não vai conseguir. Eu não vou fazer uma geral hoje em marketing, porque provavelmente durante as palestras do dia aí de amanhã vai ter bastante gente falando disso. Tá? Eu vou focar mais hoje em gestão financeira. E gestão de processos, otimização, padronização, fortalecimento e análise contínua. Eu acho que todo mundo aqui deve seguir os influencers hoje de estética automotiva, que tem canal de YouTube, tem não sei o que e tal. Todos eles ensinam a fazer alguma coisa. O que todos eles têm em comum? Todos eles ensinam um processo de alguma coisa.
Exceto aqueles que querem polêmica, que querem te ensinar a fazer alguma coisa diferente para ganhar engajamento. Mas se vocês forem reparar, quem for sério mesmo, está sempre ensinando um processo. Vocês já repararam nisso? Ó, começa assim que vai dar certo, faz assim que vai dar certo, faz assado que vai dar certo. Quem tem sucesso, tem processo. Vai muito longe não, cara. Qualquer restaurante, qualquer rede de fast food, qualquer empresa que tenha um mínimo de sucesso, tem um processo determinado que dá certo. Se você não tiver um processo, a minha esposa ali é gerente de uma rede de gelateria. Ela tem processo dentro da cozinha, ela tem processo de logística, ela tem processo de tudo. Até quando abre os livros para fazer as coisas, tem um processo, né? A minha filha, quando chega em casa, ela tem um processo para cuidar dos cachorros, para fazer o trabalho de casa, para fazer isso aqui. Entendeu? Senão a gente não funciona. Existe o processo todos os dias na nossa vida. E sua empresa, se ela não tiver o processo, não vai dar certo. Não vai funcionar. E por último, o controle financeiro, que é onde a gente vai fazer um pouquinho a mais. Tecnologia, visibilidade, inovação e planejamento. Tá? Antigamente a gente pegava, anotava no caderno. Aí do caderno a gente passava para o computador. Cara, hoje em dia, você escaneia lá a placa do carro e vai sair tudo ali para você. Você não precisa mais disso tudo. Mas se mesmo assim você ainda tiver dificuldade, existem inúmeras outras coisas que você possa fazer. Tá? Vamos focar lá na gestão financeira e no controle financeiro, que é onde a gente queria chegar. A importância de precificar correto é onde eu quero chegar com vocês aqui, para a gente conseguir atender bem a expectativa de vocês e vocês entenderem a diferença de precificar para ganhar dinheiro e precificar para ter sustentabilidade a longo prazo. Existe a diferença de você precificar e ganhar dinheiro agora. Isso é fácil. Vou precificar e vou ganhar dinheiro agora. Mas precificar para ganhar dinheiro agora e a empresa ser sustentável é um pouco diferente. Toda vez que eu ensino alguém a precificar, ou que eu vou fazer um preço, eu sempre penso no lucro, obviamente, na sustentabilidade do negócio a longo prazo e como que isso pode ser feito para ser competitivo ao mesmo tempo. Beleza? E é isso que eu vou mostrar para vocês aqui. De tudo que está escrito ali, o mais importante é nunca venda antes de ter certeza que está gerando lucro para o seu negócio. Entendeu? O mais importante é ficar em vermelho ali. Nunca venda antes de ter certeza que está gerando lucro para o seu negócio. Tá? Lucro e ser caro são coisas diferentes. Às vezes um cara está vendendo um serviço a 10 mil reais e não está tendo lucro. Às vezes um cara está vendendo um serviço a 1.000 reais e está tendo lucro. E aí já mata um pouquinho aquela falácia do cara que fala assim, eu não mexo na minha máquina por menos de 500 reais. Às vezes o cara está cobrando lá, eu cobro 300 reais para fazer uma higienização interna no veículo. Mas aí teve 10 reais de lucro. O outro cobrou 200 reais, teve 100 reais de lucro. E agora? Quem você quer ser? O cara que tem 10 de lucro ou o cara que tem 100 de lucro? Vou dar um exemplo muito simples, né? Eu costumo sempre botar umas discussões nos meus grupos de aluno. Outro dia eu botei, alguns anos atrás eu botei no grupo assim, tem um rapaz que compra produto comigo aqui toda semana. Toda semana o cara ia lá e comprava 1.000 reais de produto comigo. Ele cobrava, não me lembro de valores exatos, se não me engano era 400 reais para higienizar o carro todo, desmontando o banco, ele tirava até o teto do carro. Ele tinha um ajudante, fazia 2 desses todo dia com uma agência de carro. Aí eu falei, o cara cobra 400 reais, desmonta tudo, tira teto, tira carpete, higieniza tudo e tal, não sei o que, blá. Cobra 400 reais. Veio a enxurrada de crítica assim. Tá maluco? Cobra 1.000 e pouco, cobra não sei quanto, absurdo, não sei o que, papapá, aquele negócio todo. Aí eu perguntei, quantos desses vocês fazem todo dia? Eu não pego todo dia. Eu não tenho todo dia. Eu também não. Foi isso eu falar para vocês, que ele tem um ajudante, que ele paga 1.000 reais por semana para esse ajudante,
que ele faz 2 carros desses todo dia, que ele cobra R$400 e que ele gasta R$1.000 de produto todo dia, ou toda semana. Ou seja, o cara está tirando quase 15 mil de lucro trabalhando na garagem da casa dele todo mês, enquanto está todo mundo aí falando um monte de coisa e não ganha 3 mil por mês. Então as pessoas têm que parar de se preocupar com o que os outros pensam e pararem a gerar lucro, produtividade e sustentabilidade a longo prazo para o seu negócio. Esquece o que as pessoas estão pensando lá. Esquece esse negócio da internet de que se você cobra 500 e o cara cobra 900, ele é melhor do que você que cobrou R$400 a mais, porque você não sabe quais são os custos dele, ele não sabe quais são os custos de vocês. A gente vai ver isso aqui na prática, de maneira muito simples. Beleza? Então vamos lá. Aprendendo a precificar. Vamos fazer o simples e bem feito, pessoal. Vou tentar ficar aqui. Todo mundo consegue ver daí? Primeiro, a precificação ela é feita em 4 passos, tá? Custos e despesas, operação de sustentabilidade, alocar valores e definir lucro, melhor preço de venda, tá? Entendam que eu não estou usando nenhum número ou nenhum vocabulário que seja específico de contabilidade ou administração aqui. Eu estou tentando utilizar expressões ou vocabulário que seja simples e que todos entendam, beleza? Então, se pegar aqui e pegar um livro de administração e botar custo, despesas administrativas, nem sempre vai bater o A com B, tá? Então aqui é para que todo mundo entenda, ok? Então, passo 1, custos e despesas. Custo fixo, de maneira simples, aquilo que eu tenho que pagar, independente se a loja vai funcionar ou não. Aluguel, água, luz, IPTU, condomínio se tiver, Prolabore, que é o salário do dono da empresa, funcionários se tiver e assim por diante. Mas, como a gente falou lá no comecinho, a maioria das estéticas automotivas é uma empresa de um homem só. E depois ela vai crescendo, né? Lembre-se de sempre separar o seu salário. O seu salário é diferente da sua distribuição de lucro. O nome disso é Prolabore. Tá? 2. Despesas ou custos variáveis. O que são custos variáveis? É aquilo que depende da produtividade da empresa. Só existem se a empresa produzir algo, né? Produto, material de limpeza, material de escritório e assim por diante. Se tiver funcionário, hora extra de funcionário, de repente você dá uma cesta básica, ou se você faz um café da manhã ou algo do tipo. E por último, que eu aloquei ali, despesas administrativas, né? Novamente, se a gente for botar despesas administrativas em como a administração chama, não é essa a descrição aí, mas eu botei aqui para ficar muito simples. O que é uma despesa administrativa? Algo que tem a ver com a venda do serviço ou do produto. Beleza? Por exemplo, eu faço um serviço de leve trás. Eu contratei um reboque para buscar o carro do cliente. Né? A taxa do cartão, o imposto de uma nota fiscal, ou alguma coisa do tipo. Tá bom? Aí eu lanço como despesas administrativas. Tranquilo? Alguma dúvida até aí? Não? O freelancer entraria no variável? Pode entrar no variável ou pode botar no administrativo, fica a teu critério. Uma comissão que você paga para alguém, por exemplo. Tá? Vou dar um exemplo. Eu costumo pegar um carro por vez, mas surgiu a oportunidade de pegar 2 e eu não quero dispensar. Chamei um freelancer. Você pode botar no teu custo variável e ter lucro em cima dele, ou você pode botar na administrativa e não ter lucro em cima dele, fica a teu critério. Tá bom? Eu costumo botar na variável para ter lucro em cima. Tem muitos anos que eu não tenho um freelancer, tá? Mas... Passo 2, operação e sustentabilidade. Isso aqui é importantíssimo, pessoal. Veja o seguinte, quando eu falo de operação e sustentabilidade é assim. Quando a gente abre um negócio, a gente sempre pensa que quando a gente abriu, vai todo mundo vir fazer serviço com a gente, os familiares, os amigos e tal. Isso é uma mentira do mundo.
Abrir de verdade foi em 2011, que eu abri as portas, assim, né? Levantei a porta a primeira vez foi em 2011. Mas eu já estou nisso há bastante tempo, desde 2008, 2009, se não me engano. Sabe quantas vezes um familiar meu fez serviço comigo pagando? Uma vez. Todos têm carro. E olha que eu não comecei no detalhamento, eu lavava carro a R$35 quando eu comecei. Hoje em dia a gente pode falar, não, já não vou contigo porque está caro. Minha lavagem hoje mais básica é 290. Beleza. Entendo? Mas, quando eu comecei era 35. Então, quantas vezes? Uma. Quando eu abri a loja de produtos, sabe quantas vezes eles foram lá comprar um produto comigo para passar uma cera no carro, ou para impermeabilizar um sofá, ou para alguma coisa? Nenhuma. Mas já vi produtos da Vonix no carro dos outros. Então, não contem com amigos e familiares para comprar nada com você. Alguns amigos até compram alguma coisa ou outra, mas não compram. Façam o seu negócio para o público. Não façam o seu negócio para o concorrente e não façam o seu negócio para outros profissionais. Isso vai mudar a vida de vocês, isso mudou minha vida. E vai mudar de vocês também. Quando eu fazia o meu negócio pensando no que outro profissional ia pensar de mim, meu negócio não alavancava. Eu falei, pô, caguei o que outro profissional pensa de mim. Eu quero saber agora o que o público pensa de mim, o que o meu cliente vai pensar de mim. Aí o meu negócio começou a dar certo. Porque a gente tem essa neura na cabeça. O que as pessoas estão pensando? Cara, aquele cara ali faz um serviço maneiro, o que será que ele pensa no meu serviço? Mano, todo mundo vai falar algum dia de você para alguma coisa. Não esquece. Faz o seu. Se o teu cliente estiver satisfeito, é a melhor coisa que tem. Já tive casos do meu cliente chegar no lugar e o cara começar a falar mal de uma vitrificação, o cliente, só um minutinho que eu vou pegar aqui, fazer uma ligação de vídeo, olha, Jefferson, eu estou aqui em tal lugar e está falando que é vitrificação aqui, ó. Quando a pessoa viu quem tinha feito a vitrificação, viu que era eu, falou assim, caramba, não, Jefferson, não é bem isso não, né, não sei o que e tal. É porque, aí vem a desculpa, entendeu? Porque todo mundo gosta de falar, mas quando é confrontado, ninguém mantém, né? E falando disso aqui, então, quando a gente começa a empresa, a gente não tem cliente. É difícil de ter cliente. Cliente é difícil de conseguir. E aí você precisa ter um capital de giro. E é difícil, né? Quem aqui, quando abriu a empresa, conseguiu ter 2 anos de capital de giro aí? 1 ano de capital de giro. 3 meses de capital de giro. 1 mês de capital de giro. Difícil, né? Porque brasileiro é de graça, irmão. A gente bota no cartão de crédito e torce para pagar no mês que vem. A maioria do negócio dessa forma. Eu vou ensinar vocês aqui como é que cria o capital de giro do zero. Beleza? Além do capital de giro, a gente vai falar, eu também não vou entrar muito nisso aqui não, isso daqui é mais uma aula mais profunda, né? O que é o capital de giro econômico, o capital de giro operacional e o capital de giro financeiro. Vou falar mais do capital de giro financeiro, tá? Aqui na palestra, pessoal. Uma outra coisa que é importantíssima, isso aqui é engraçado, que quando eu escrevi o livro, eu perguntei para umas 4 pessoas assim, cara, quanto tempo você demorou para ter retorno no teu investimento? Não, estou sempre investindo na empresa. A resposta era sempre a mesma. Estou sempre investindo na empresa. Mas não, cara, entendi que você está sempre investindo na empresa. A gente está sempre investindo na empresa. Mas quando aquele primeiro 10 mil que você usou, quanto você pegou de volta? E ninguém sabia me responder. Aí, eu vou fazer uma pergunta para vocês se façam essa pergunta. Aquele primeiro capital que você investiu, tá? Façam essa pergunta. Aquele primeiro capital que você investiu. Se vocês já pegaram ou não. Se hoje você precisar pegar, pensa no teu equipamento mais importante. Se você precisar substituir o teu equipamento mais importante porque ele quebrou, porque aconteceu alguma coisa. Se você pegar e precisar substituí-los, você consegue substituir sem ter nenhum problema, ou você precisa pagar no cartão de crédito, esperar entrar dinheiro para pagar ele. Você precisa do fluxo de caixa entrando para conseguir pagar esse equipamento, ou você consegue substituir ele de imediato, se você quiser. Se você não conseguir substituir de imediato,
Significa que, se você ainda não pegou seu dinheiro de volta, você está longe de pegar, você ainda não teve retorno do seu investimento. E aí você não tem uma empresa, você tem um autoemprego. Aí você precisa rever algumas coisas lá. Se você consegue substituir de imediato, você está no caminho certo para ter o retorno do investimento bom. Entendeu? Uma pergunta muito simples. Ah, não, Jefferson, eu preciso do fluxo, mas é porque eu usei a grana para investir em outra coisa, ok? Ah, eu peguei minha casa, eu comprei um carro novo. Beleza, tranquilo. Mas se não, as coisas estão indo pelo caminho mais esquisito aí, o caminho errado, tá? Então, vou ensinar vocês também a planejar o retorno do teu investimento. Tranquilo? Passo 3, lucro. Em média, o pessoal fala que serviços no Brasil dão em torno de 30% de lucro. Mas a gente tem serviços no nosso segmento que dão mais do que isso, que chegam a dar até 100% de lucro. Tá? Não existe margem maior do que 100%, tá, gente? Em produtos e serviços. Existem lucros altos, mas não maiores do que 100% quando a gente fala de margem. Tá? Mas isso é uma questão contábil. Mas você consegue ter uma margem bem mais alta do que 30%. Então, antes de determinar o lucro, pensa nesses 4 pontos aqui. Primeiro, cada serviço tem uma importância diferente. Uma lavagem é diferente de uma vitrificação. A maioria das vezes você não consegue ter uma lavagem com lucro altíssimo. Segundo ponto, cada região tem uma média de mercado diferente. Região A e região B. Falar do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro a gente tem Zona Sul, Barra da Tijuca, que geralmente tem um ticket médio mais alto. A gente tem Baixada, Zona Oeste para dentro da Zona Oeste, dependendo de onde for, que o ticket médio, ou Zona Norte, que o ticket médio mais baixo. Então não adianta a gente tentar cobrar a mesma coisa nesses locais, porque a gente não vai conseguir. Terceiro ponto, cada cliente enxerga aquele serviço de uma maneira diferente. Né? A importância daquele serviço para um e para outro são feitos de maneira diferente. Quarto, cada profissional se posiciona de uma maneira diferente. Por exemplo, tem profissional que se posiciona como profissional mais premium, mais exclusivo, atende clientes de um nível socioeconômico maior, tem aqueles clientes que preferem atender um volume maior, ser mais barato e assim por diante. Então, são posicionamentos. Fica a critério de cada um, beleza? Então, a margem de lucro geralmente vai definida por isso daí. Tranquilo? E por último, as despesas administrativas do quarto passo. Impostos, taxas de cartões, comissões, no freelancer, vai depender do que você vai colocar ali, tá? Juntando esses 4 passos, você vai ter o melhor preço de venda. E aí, o que está ligado ao melhor preço de venda? Obviamente, primeiro, números, né? Os números têm que bater, não adianta nada se os números não baterem certinho, mas depois tem os outros. Valor percebido pelo cliente, posicionamento de mercado, concorrentes e região. Tudo isso aí juntos vão fazer o melhor preço de venda para vocês. Beleza? Agora, como que a gente consegue fazer tudo isso na prática? Né? Porque na teoria fica todo mundo olhando para a cara do outro aí falando assim, pô, legal pra caramba, mas como que eu consigo fazer isso na prática? Vamos definir isso aqui na prática. Tá? Somando tudo, custo fixo, operação sustentabilidade, né, custo fixo variável, operação sustentabilidade, lucro, despesas administrativas e melhor preço de venda. Isso aqui são 2 coisas que eu sempre levo para mim aqui, né, que é a disciplina e a ponte entre objetivos de realização e metas, né? E eu às vezes até me preocupo com isso, que eu tento falar isso com meus funcionários quando eu falo de metas, e aí parece que é uma coisa inalcançável, né? E aí eu levo para vocês como empresário, né? Trace metas absurdamente altas, porque o seu fracasso vai ser melhor do que o sucesso de muitos. Vencedores estão sempre traçando metas maiores. Eu escutei uma frase outro dia que fala que vencedores nunca culpam a bola, nunca culpam o vento, nunca culpam nada. Entendeu? Não é porque o cara é vencedor que ele não vai perder. Uma hora ele vai perder, mas ele não arruma uma desculpa porque ele perdeu. Ele vai lá e tenta de novo. Vocês vão errar, vocês vão falhar, vocês vão fracassar. Mas isso não significa que vocês não possam tentar de novo e fazer novas metas que vão fazer vocês terem sucesso naquilo que vocês querem. Beleza? Então vamos fazer na prática aqui.
Vou dar um exemplo bem simples, né, dentro de uma realidade financeira da maioria dentro desse mercado. Um prolabore de 3 mil, custo fixo e variável de R$1.000 aqui, o cara que trabalha na garagem da casa dele ali, beleza? Então o cara precisa faturar aí R$4.000 para ficar no 0 a 0 no final do mês. Pagar as continhas dele ali, pagar as despesas da estética dele, fica tudo tranquilo, beleza? Tamo junto até aí? Todo mundo entendeu? Então quantos dias tem no mês, em média? 30 dias, certo? Então vamos lá. Só que a gente geralmente vai trabalhar de segunda a sábado, tranquilo? 26 dias. Então a gente vai pegar aqueles 4 mil e dividir por 26, ok? Só que, por exemplo, choveu, o cliente não foi, o que acontece com aquele dia que eu não produzia? Eu tenho que produzir quando? Quando? No próximo. E se eu não conseguir produzir no próximo? Vou ter que diluir no outro, né? Isso a gente chama de sistema de compensação. Então o que eu faço? Eu trabalho com o sistema de compensação antecipado. O que é o sistema de compensação antecipado? Eu digo o seguinte, olha, não consegui produzir mesmo. Então, eu tenho que compensar. Então, eu compenso antes de dar tudo errado. Como? Dizendo que ao invés de ter 26 dias, eu vou ter 22. Eu chamo isso de base de cálculo. Eu calculo somente de segunda a sexta, mesmo trabalhando todo sábado, e faço a minha conta. Pego os 4 mil e divido por 22. Arredondando, vai dar em torno de R$182 por dia aí, tranquilo? Então, para ficar no 0 a 0, precisa produzir quanto? R$182 por dia no nosso segmento ali de 4 mil. Tranquilo? Então, para eu pagar minhas continhas, eu tenho que produzir quanto? 182. Mas eu trabalho 24 horas por dia? Não. Então, vamos falar ali da produção diária. Eu trabalho 8 horas por dia. Tem uma horinha de almoço, 9 horas trabalhadas. Tranquilo? Só que aqui também eu aplico meu sistema de compensação. Vou dizer que eu tenho 7 horas produtivas. Vou pegar os R$182 e dividir por 7, o que vai me dar em torno de R$26 a hora. Ok? Estamos juntos até aí? Então, quanto custa a minha hora nesse momento? R$26. Então, para eu ficar no 0 a 0 no serviço de uma hora, quanto eu tenho que produzir? R$26. Então, vamos ver quanto é que custa uma lavagem de uma hora? Vamos ver? Botei ali, total do mês, 4 mil. Custo por dia, 182. Custo por hora, 26. Coloquei ali mais ou menos R$3 de produto. Quem aqui já calculou a quantidade de produto que gasta numa lavagem? Quem aqui trabalha com lavagem? Todo mundo aqui trabalha com lavagem, nunca calculou quanto se gasta de produto numa lavagem? Não? Fiz, hein? Vai gastar em torno de R$1,25 a R$1,80. Vamos botar assim, eu boto R$3 ali para jogar bem para cima, em produto. Então, em produto, 26 mais 3, então quanto eu estou gastando aí até o momento? R$29, beleza? Então, se eu cobrar 40, eu estou ganhando dinheiro? Mas o que falta botar aí? O custo do produto está ali, produto, R$3. Um dos erros mais comuns é que, como os produtos para estética automotiva eles são baratinhos, né, para a gente utilizar e são diluíveis, o pessoal esquece de fazer essa contabilidade da mão de obra, né? Comprei, como produto gastei 3, cobrei 50, ganhei 47. Esse é o primeiro erro. O segundo é fazer só isso aqui, ó, tua mão de obra, mas o produto, o cara cobra 50, acha que está ganhando o restante. Não é. Lembra que eu falei da operação de sustentabilidade? A primeira coisa que a gente tem que entender é que é nosso lucro que tem que ter aqui. Eu preciso transformar a minha empresa numa maneira sustentável. Como que eu vou fazer isso? Primeiro, eu tenho capital de giro? Não. Então vamos criar um do zero. Primeiro passo, vou criar o capital de giro de um mês. Eu não tenho nenhum, então se eu tiver um mês é lucro, certo? Como que eu vou fazer isso? Primeiro passo, guardar dinheiro é simples? Não. Então eu vou tentar fazer isso de uma maneira constante e diária. Como? Transformando isso num planejamento. Vou fazer um planejamento de curto prazo de 6 meses. Tá? Isso não vai ser de uma hora para outra. Por isso que eu botei aquela frase lá, da disciplina. Vai precisar de muita disciplina de vocês. Porque isso todos os dias vão precisar ser feito.
Vocês vão fazer um planejamento de 6 meses. Vão transformar esses 6 meses em horas. Vocês vão ter as suas horas produtivas ali, ó, 22 horas, 22 dias vezes 7 horas por dia, 154 horas produtivas no mês. Em 6 meses, vocês vão ter 924 horas produtivas. 22 dias vezes 7, em 6 meses, são 924 horas produtivas. Ok? Então, a sua hora vai ser feita R$4.000, que é quanto você quer, dividido por 924, R$4,40 a hora. Beleza? Quem você vai pedir para pagar isso para você? O cliente. Coloca lá. Capital de giro, R$4,40 a hora. Ok? Isso muda o seu padrão de vida no momento? Não, porque as suas contas estão sendo pagas. Você incluiu isso para quem pagar? O cliente. Ok? Por isso que precisa ser um planejamento, precisa ter disciplina, senão não vai dar certo. Além do capital de giro, aquele dinheiro que você botou, você precisa ter o quê? Tudo que a gente investe precisa ter o quê? Retorno. Então vamos planejar o retorno. O processo é o mesmo. Vou planejar em R$10.000, né? Vou ter um valor aqui simbólico. Em 36 meses, a mesma conta. Vou pegar lá, ó, planejar em 36 meses. Um mês produtivo são 22 horas vezes 7, que vão dar 154 horas. Se eu pegar 154 horas por mês em 36 meses, são 5.544 horas produtivas. Se eu pegar os 10.000 e dividir ali, vai dar em torno de 1,80 mais ou menos. Beleza? Esses 1,80 por hora, eu vou botar quem para pagar? Vou incluir ali. Então, o meu custo operacional dessa lavagem, quanto foi? R$35,20. Ou seja, para eu ficar no 0 a 0 nessa lavagem, quanto que eu tenho que cobrar aqui? R$35,20. E não posso passar de 1 hora. Se eu passar de 1 hora nessa lavagem, acontece o quê? Começa a ter prejuízo. Ok? E aí eu preciso botar o que ali agora? Pode fazer uma pergunta aí? Claro, fica à vontade. Qual é o método de contratação do seu funcionário? Como que você contrata esse funcionário? Aqui eu estou simulando um cara que trabalha sozinho na garagem de casa. Ah, tá. Mas, por exemplo, se ele for contratar alguém, o certo é ele contratar no regime de CLT. Tá? Ele não pode... Mas aí o custo já não... O custo já não é esse. Eu vou simular aqui uma empresa maior também. Tá? Tranquilo? A realidade da estética é essa. Geralmente o cara começa sozinho. Certo. Entendeu? Aí eu vou botar o lucro, ok? 23,08% de lucro, né? Em torno de R$10,58, o que vai dar em torno de R$45. Tranquilo? Então, qual o valor que eu tenho que cobrar do meu cliente na lavagem? R$45,76 para que eu tenha R$10,56 de lucro. Beleza? Isso no dinheiro. Aí entram as despesas administrativas. Aqui no caso, se o cara for meio, o imposto dele já tem que estar lá naquele total de 4.000. Beleza? Então eu vou considerar o imposto dele aqui. Mas se ele receber cartão de crédito, cartão de débito, ele tem que considerar a taxa. Vamos supor que a taxa seja de 5%, que é uma taxa alta aí de cartão. Beleza? Como que eu vou fazer essa conta? Existe uma fórmula para isso, dá uma olhadinha ali, ó. Eu vou pegar, toda vez que eu for incluir uma porcentagem para receber dinheiro na minha conta, eu tenho que fazer essa fórmula. Por quê? Porque a porcentagem do valor menor, ela é diferente. Eu estou tirando do menor para o maior, não do maior para o menor. Beleza? Então aqui eu tenho que pegar o valor que eu quero receber, multiplicar pelo valor da taxa e dividir pela diferença da taxa até o 100. Beleza? Então aqui no caso, como a nossa taxa é de 5, eu vou pegar 45,76, multiplicar por 5 e dividir por 95. O resultado é o que eu tenho que incluir no meu cálculo. Beleza? Se eu não fizer dessa fórmula, na hora que descontar o valor total, você vai perder aí em torno de 10, 11, 12 centavos aqui, nesse cálculo. Quando você chegar lá na frente, você vai perdendo sempre em cima.
Vocês podem depois calcular isso em casa para vocês terem essa diferença. Vou dar um exemplo muito simples. Quanto é 10% de 100? 10 reais, certo? Mas se eu quiser ganhar 100 reais exato na minha conta e quiser receber no cartão de crédito e cobrar 110 reais, quanto dá 10% de 110? Perdi R$1. Porque vai bater na minha conta 99. Deu para entender o caso aqui? Então, quando você inverte a conta, você precisa fazer essa forma. Então, toda vez que você for calcular em cima do que você quer receber, sempre faça dessa forma. Ok? Sempre pegue o valor da taxa, multiplique por ela e divida pela diferença dela para 100. Se a taxa for 10, 10 multiplica por 10, divida por 90. Se for 5, multiplica por 5, divide por 95. Se for 3, multiplica por 3, divide por 97 e assim por diante. Uma pergunta, então você vai cobrar, por exemplo, 48,17 independentemente de ser cartão ou dinheiro? Sim, independente de ser cartão ou dinheiro. Porque aí, se for dinheiro, o lucro é maior. Isso aí. Ou você pode fazer alguma coisa, ó, vamos arredondar para ficar mais fácil, é 50 reais. E aquele cliente, dá um descontinho, ó, vai pagar no dinheiro até 5% de desconto. Entendeu? Por exemplo, produtos lá na loja. A gente, o cara sempre chega, se eu pagar no Pix. Se não pagar no Pix, você tem 5% de desconto. Porque eu vou perder o cartão de crédito e o cliente fica feliz. Entendeu? Eu nunca dou o valor, qual o valor em dinheiro? O valor em dinheiro de cartão sempre ganha. X. Eu vou comprar Y, você me dá alguma coisa de desconto, tal, não sei o que, aí tem um poder de negociação, entendeu? O que eu não gosto é falar assim, é 300 no dinheiro e 350 no cartão, porque parece que você está aumentando o valor. Se eu falar, 350, me dá um desconto, vai pagar como? Vou pagar no dinheiro, então vou te dar X de desconto. Mas você precisa ter isso aqui tudo em mente, esses números têm que estar na cabeça. Tranquilo? Vamos fazer um exemplo maior aqui, de uma empresa maior? Deixa eu só fazer uma foto aí rapidinho. Valeu. Isso aqui, vou mostrar para vocês, primeiro, antes de fazer da empresa maior, a beleza do sistema de compensação. Né? Gosto de mostrar isso aqui, como a pessoa organizada financeiramente faz dinheiro com pouco. Né? Isso aqui é o que a gente precisa produzir por dia, certo? Por mês e por hora. Vamos supor que a gente produza só 32,20 por hora, que é o nosso operacional, né? 32,20 mais R$3 do custo de produto. Você não cobra nada, você sobe isso por hora. Quantas horas a gente trabalha por dia? 8 horas. 32,20 vezes 8, 257,60. Quanto a gente precisava fazer por dia? 182, né? Mas por que deu 257,60? Porque o 182 a gente planejou que ia dar tudo errado. Como não deu tudo errado? Exatamente. Beleza? A gente trabalha 26 dias. Se a gente fizer uma higienização de 257,60 por dia, 6.697,60. E se a gente fizer isso daí por ano? Ainda ficou dentro do meio, 80.371,20. Onde eu estou querendo chegar por isso? R$260 por dia, dentro da estética automotiva, é tranquilo de fazer? No começo não é, a gente sabe disso. Mas depois, com o tempo, essas coisas vão acontecendo. Agora, dá uma olhada na organização, como ela pode ser feita, do controle financeiro. Faturamento no ano foi isso. O cara faturou isso, mas ele precisa pagar 4 mil no mês, certo? Ele tem uma despesa de 48 mil no ano, sobrou 32.371,20. Só que agora esse cara falou assim, olha, eu tenho que gerar um capital de giro de pelo menos um mês, não foi? Ele consegue tirar os 4 mil dali? Consegue, né? Mas, como eu estou pensando em sustentabilidade a longo prazo, eu não vou tirar mais os 4 mil, eu vou tirar 12 mil reais, vou fazer 3 meses de capital de giro. E vai sobrar R$20.371,20. Beleza? Está sustentável?
3 meses de capital de giro. Legal, né? Eu prometi que eu ia tirar R$ 3.333,33 por ano, porque eu planejei um retorno de investimento em 3 anos. 3 mil por ano, ia dar os 10 mil que eu precisava, certo? Mas eu consigo tirar os 3 mil dali, dos 20? Vocês sabem qual é a premissa dos maiores investidores do mundo? Pague-se primeiro. Então, fazer o seguinte, ainda vou tirar os 10 mil que eu investi ali, ainda vou tirar 371,20 de juros. Sobrou de lucro no final desse ano de trabalho, R$ 10.000. R$ 10.000 de lucro é muito ou é pouco no final do ano? Mas dá cerca aí de R$ 800 por mês de lucro. Foi muito ou foi pouco? Por mês. Responda, gente. Muito ou pouco? Hã? Pensa no seguinte, sua empresa não tinha nada. Você pagou tudo que você tinha que pagar, conseguiu fazer 3 meses de capital de giro para a tua empresa, pegou o teu investimento de volta, sobrou 10 mil no final do ano e deixou a tua empresa sustentável. Se você repetir isso 5 anos seguidos, vai ter cerca de R$ 180 mil guardado na tua conta. É muito ou é pouco? Isso com R$ 260 por dia, que é uma realidade. É simples fazer isso no começo? Não é, mas é possível? É, mas para isso precisa ter o controle e a disciplina. Existem gastos extras, existem um monte de coisas que podem acontecer ali. Estou falando que vocês vão conseguir fazer isso de primeira, de segunda, de terceira, mas botar na cabeça de vocês que dá para fazer, que é possível fazer. Deu para entender? E é isso que a gente sempre bate na tecla, que eu bato na tecla com as pessoas lá. A gente vai construindo as coisas aos poucos. A gente não consegue construir de uma hora para outra. Entendeu? Não adianta. Abrir a estética 3 meses, 4 meses, 6 meses, dá trabalho. É difícil. Dá vontade de desistir. Dá vontade de jogar tudo para cima. Dá vontade de chorar. Dá vontade de fazer um monte de coisa. Se você tiver um relacionamento, vocês vão brigar, vocês vão tentar desistir, vai um olhar para a cara do outro, não vai aguentar mais, vai ser um monte de coisa, cara. Ainda mais trabalhar junto. Entendeu? A gente deu sorte, a gente foi muito cúmplice um do outro ali na situação. Entendeu? Acho que foi um momento que a gente teve mais união ali, a gente se ajudou muito. Entendeu? Então, assim, entendam que não vai ser fácil fazer, mas dá para fazer. Tá? Dá para fazer com pouco e dá para fazer com muito também. Tá? Vamos dar uma olhadinha com muito? Aí aqui já vai mais dentro de uma realidade que o amigo lhe perguntou, né? Aqui eu já estou falando de uma empresa que tem um custo fixo e variável de 16 mil, mais um prolabore aí do dono da empresa de 4, né? Com um custo total de 20 mil no mês. Tranquilo? Mas a premissa é a mesma, você vai ver que com 4 ou com 20, a premissa vai ser basicamente a mesma. Ó. O mês possui 30 dias e tal, sistema de compensação. A diferença é que, por dia, esse cara precisa faturar muito mais. Mas se ele tem um custo de 20 mil por mês, ele faz muito mais coisas do que somente lavar carro. Tá? E vai indo. O dia possui 9 horas, o mesmo sistema de compensação. A diferença é que ele vai ter que fazer R$130 a hora. Né? Aqui está mais ou menos perto de uma das lojas que eu tenho lá na freguesia. Né? Então, hoje ele precisa de 20 mil reais por mês, R$910 por dia, R$130 a hora. Vamos supor que seja um serviço de 3 horinhas ali para ele fazer, onde ele tem mão de obra de 3 horas, R$390, produtos 150 e assim por diante. Vamos criar um capital de giro para esse cara, vamos criar um retorno de investimento para esse cara. Mesmo esquema. Capital de giro de um mês, observa, mudou alguma coisa do outro? Só mudou o quê? O valor que é maior. Planejamento, 6 meses. Quanto eu tenho que botar por hora? R$10,90. Só que aí, ó, com uma mão de obra de 3 horas, eu tenho que lembrar do quê? Que eu tenho que contabilizar 3 horas ali. Se eu não contabilizar as 3 horas ali, o que acontece? Dá erro. Entendeu? O mesmo vale lá para trás. Para o cara que fatura menos, o cara que gasta menos. Aqueles 4,40, se fosse fazer uma higienização interna, por exemplo, se eu demorar 5 horas, eu tinha que botar o capital de giro para 5 horas, a mão de obra de 5 horas. Então você tem que multiplicar tudo por 5, é um produto que você acaba gastando mesmo. A diferença é que tudo que for hora tem que ser contabilizado pela quantidade de horas que você utiliza. Ok? Até aí? Aqui vai dar no mesmo.
Retorno de investimento, botei um investimento de 120 mil. Foi mais ou menos o que a gente gastou na loja de serviços de hospedagem, não foi isso aqui? O elevador, tudo. R$10,90 por hora. Por um acaso da mesma coisa, nem lembrava disso. Retorno de investimento de 3 horas. Total operacional dessas 3 horas, 605 por lucro de 20%, 151, total com lucro 756, despesas de 11%. Observa o seguinte, qual é a diferença dessa despesa de 11% para a outra de cima? Aqui eu já tenho o que de diferença? Imposto. Imposto de serviço e uma taxa, eu botei um pouquinho maior. Geralmente serviço, 5% de ISS que você tem que pagar. Beleza? E aí você tem que ver se você vai ser simples, se você vai ser lucro real. Uma empresa que vai faturar aí, não me lembro quanto eu botei de faturamento aqui, a gente vai ver mais para frente lá, né? Mas uma empresa que fatura até 3.600.000 por ano, se eu não me engano, ela ainda pode ser do simples. Passou disso, você tem que ser lucro real, beleza? Aí vocês vão avaliar lá a porcentagem e tal, mas serviço em torno de 5% que vocês vão pagar aí de imposto, beleza? E aí tu tem imposto de renda da pessoa física, pessoa jurídica, assim por diante. Então, taxas, quanto eu tenho que cobrar? R$ 850,28. Um serviço de 3 horas, mais ou menos dentro da realidade de uma empresa que faz aquilo ali. E aí que entra, aqui a gente está simplificando, né, gente? Uma empresa que tem um custo de 20 mil, ela simplesmente não vai fazer um serviço em 3 horas. Aqui, essas 3 horas vão ser definidos vários tipos de serviço ali dentro. De repente vai estar sendo feita uma lavagem, uma higienização, um polimento, uma aplicação de película, um monte de coisas sendo feitas ao mesmo tempo ali. E aí entra, né, quando eu falo na mentoria, onde a gente entra nos indicadores de desempenho, no planejamento estratégico da empresa. Quando eu vou montar algum projeto, às vezes até de infraestrutura, a gente detalha o espaço, ó, o que vai ser aqui, o que vai ser ali, o que vai ser lá e assim por diante. Quando geralmente eu vou fazer isso daí, a gente otimiza metro quadrado, justamente por causa disso, né? Por quê? Cara, tu está montando uma empresa, tu vai ter colaborador, tu vai ter tal, o que você vai fazer? Vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer aquilo outro, aí já é uma outra realidade, né? Já são investimentos maiores, investimentos de 300, 400, 500 mil reais, né? Então são 2 tipos de realidades, o cara que começa com 10 e o cara que começa com 300, 400 mil, entendeu? Aqui já é mais dentro dessa realidade, tranquilo? E aí, mesmo esqueminha. Vamos ver esse cara aqui, se ele está indo bem? Se ele tiver um bom controle financeiro, vai fazer basicamente a mesma coisa, ó. 151,80 por hora, 8 dias de trabalho, 1.214 horas, 1.214,40. 26 dias, 31.570. Em 12 meses de trabalho, 378 mil reais de faturamento. Vamos fazer o controle financeiro anual dele. 240 mil de despesas no ano, parcial de 138, capital de giro de 60, retorno de investimento, peguei 40 mil de volta, lucro, 38 mil no ano, beleza? Ele ainda não está 100% saudável com o retorno de investimento, mas o planejamento dele está dentro do esperado, e na verdade está até um pouco maior do que esperado, porque a gente esperava 1 mês de capital de giro, e a gente tem os 3 meses de capital. Então, mesmo uma empresa grande, você consegue fazer algo do tipo. E a gente não está falando nem de uma empresa tão grande assim, né? Tem um faturamento de 31 mil, nem é uma empresa tão grande assim, né? Então, está dentro de uma realidade. Posso dizer que uma empresa de 31 mil não deveria ter uma despesa de 20. Né? Se a empresa está tendo uma despesa de 20, com faturamento de 31, tem alguma coisa de errado. Né? Se eu, com a despesa de 20 e o faturamento de 31, eu fecho. Está lá a loja, né? Então, não tem condições. Tranquilo? Chegamos até onde deu para entender? Deu uma clareada? Conseguiu abrir um pouco a mente? Infelizmente a gente não consegue aprofundar em bastante coisa que eu queria falar mais coisas para vocês, né? Mas acho que a gente até lançou um pouco mais. O Rosônio deu horário de 11h30, porque ele sabe que eu gasto sempre um pouco mais de tempo. E ele também, quando vai no meu evento lá, ele gasta meu tempo todo também. Aí a gente já tem esse acordo. Não se preocupa não. Tranquilo? Então, eu sempre deixo uma mensagem para os meus mentorandos, para os meus alunos, para eles lerem no final. Eu vou resumir isso aqui para vocês, tá? Essa mensagem que eu sempre deixo para você aqui, e eu falo da
da mentoria, da gestão, tudo é o seguinte, pessoal. Eu venho aqui, quando eu venho aqui falar com o pessoal, o pessoal que me conhece, coisa toda, eu sou um cara que não vim de família com dinheiro, não tive ninguém que chegasse e falou, gosto muito de você, quando você precisa para investir. Eu e minha esposa, a gente começou sem dinheiro, do zero, vendendo as coisas de dentro de casa, passando dificuldade, como a maioria faz, entendeu? Por isso que eu falo que é possível fazer, que é difícil, que não é fácil. Eu não venho aqui vender facilidades, eu venho aqui falar de realidades, entendeu? É um mercado que é difícil. Há um mês atrás eu estava internado, né? Eu fiquei uma semana no CTI, porque o corpo cobra da gente isso, entendeu? Então, vocês vão fazer, vocês vão conseguir, é difícil, mas dá para fazer. Façam aquilo, planejem, façam o que tiver que fazer, lembrem-se do que foi para trás. Não se comparem com os outros. Olhem o que vocês já fizeram. Quando forem se comparar, se comparem com vocês mesmos. Vejam o que vocês já entregaram lá para trás, para vocês conseguirem alcançar o que vocês podem fazer lá na frente. Vocês vão ter dificuldades, mas as coisas vão acontecendo no decorrer do dia a dia. Beleza? Esse aqui é meu perfil do Instagram, tá? Eu deixei um cupom de desconto. Quem quiser, eu tenho um curso online para vocês lá de precificação. Esse Land 25 dá 60% de desconto lá no curso online de precificação. E no livro também. Eu não lembro o valor do curso, eu acho que deve ser R$100 lá e tal. E ele fica lá, que na verdade ele só está lá mesmo pro dia a dia, né? O livro deve ser uns R$14 lá também, e tem esse cupom de desconto aí para vocês. Tranquilo? O meu perfil de Instagram, eu posto muito pouco ali, cara, mas lá tem meu WhatsApp pessoal, tá? Eu acho que eu sou a única pessoa que deixa o WhatsApp pessoal no Instagram. Vocês podem, se tiver qualquer dúvida, eu respondo todo mundo, sendo aluno meu ou não, fazendo coisa comigo ou não, tiver dúvida, sempre me chamar lá, eu respondo. Às vezes eu demoro um pouquinho para responder, mas quem me conhece sabe que eu respondo todo mundo, é verdade ou não é? Então, né, tem gente que eu nem conheço, até de fora do Brasil, me manda mensagem e respondo. Então, aqui que precisar de ajuda aí, quiser chamar para tirar alguma dúvida, falar de alguma coisa, né, perguntar, pode chamar lá que a gente puder fazer para ajudar o mercado crescer. Em final de setembro ou começo de outubro, a gente tem o Congresso Rio Auto Show no Rio de Janeiro. É um congresso focado não em evento igual aqui o BTG, não é grande desse jeito. Focado somente em palestras, um pouco diferente dos eventos do segmento. Eu levo pessoas de fora do segmento de estética automotiva, em sua maioria, para falar sobre gestão empresarial, marketing, gestão de pessoas, mas também de branding. Também levo pessoas para falar de projeto, aquela coisa toda. O pessoal gosta, né? Não tem jeito, mas é mais para fortalecer mesmo os empresários do nosso segmento, que continue crescendo, tá? Então, quem quiser bater um papo, infelizmente não vou conseguir ficar até o final do evento dessa vez aí, vou ficar mais uma horinha aí até, depois eu vou ter que partir. Mas quem quiser bater um papo, vou ficar ali fora mais um pouquinho para não atrapalhar o próximo que vier. E aí, fica à vontade, tá bom? Agradecer a todos que vieram aí, tiveram esse tempo, nesse frio, nesse sábado, e curtam o restante do evento, tá bom? Um abraço.